Sejam todos muito bem-vindos à nossa web palestra de hoje. Agradeço mais uma vez a Zilma pela oportunidade trazida aqui de levantar temas jurídicos que sejam do interesse de vocês. Para mim é sempre uma satisfação estar aqui colaborando e, como ela disse, sempre que possível, que vocês desejarem, nos indiquem novos temas que sejam do interesse de vocês. Essa palestra só faz sentido se ela puder ser útil para a atividade de vocês, para a rotina de vocês. Então, usem os canais próprios do Telesaúde para poder trazer essas palestras, para poder trazer essas informações e, na medida do possível, vamos estar disponibilizando aqui palestras para vocês. Como ela disse, o tema de hoje é um tema muito amplo e abrangente, atendimento ao menor desacompanhado na unidade básica de saúde. Como fazer, o que fazer, devemos atender ou não atender, é um tema muito amplo, uma situação muito difícil, existe pouca legislação específica no Brasil acerca desse respeito, mas eu vou tentar trazer para vocês aqui um panorama, algumas regras gerais. Antes da gente começar, eu quero me apresentar. Meu nome é Mário Augusto Teixeira, eu sou formado em Direito pela FDV, Faculdade aqui de Vitória, sou pós-graduado em Direito Tributário, sou advogado sócio do escritório Gonçalves Advogados Associados, também trabalho no gabinete da Prefeitura de Vitória como assessor jurídico e já estou militando na área há mais de 10 anos, principalmente com ênfase em direito público. E o tema da nossa palestra de hoje, atendimento ao menor desacompanhado. Nossos slides estão um pouquinho devagar, mas vamos lá. Quando a gente fala de atendimento ao menor desacompanhado na unidade básica de saúde, nós estamos tratando de um universo muito grande de situações. Eu trouxe aqui para vocês nos slides alguns exemplos que nós estamos tratando. A gente pode estar tratando de um atendimento que envolve violência sexual, de um atendimento que envolve uso de drogas, que envolve demanda por exames de gravidez ou orientação sexual, ou por medicamento anticoncepcional. A gente pode estar tratando de exame de HIV, pode estar tratando de acidente, de lesão grave, ou mesmo de exame de rotina. A quantidade de possibilidades alternativas são muito grandes e, naturalmente, eu não vou conseguir trazer aqui para vocês todas essas alternativas e todas as oportunidades. Então, o que eu quero fazer? Eu quero trazer aqui algumas diretrizes, alguns princípios para vocês se utilizarem dentro de cada situação. E isso vai exigir de você, profissional da saúde, de maneira geral, o bom senso. Eu, como advogado, normalmente não gosto de tratar de bom senso porque todo mundo acha que tem bom senso, mas o meu conceito de bom senso às vezes é muito diferente do conceito do outro. Então é difícil tratar. Normalmente é melhor a gente tratar com regra, com lei, o que pode e o que não pode. Mas nesse caso não tem como fugir disso, porque não tem como uma legislação abranger e prever todas as possíveis alternativas ou possíveis situações que um profissional da saúde, um médico, um enfermeiro, um assistente social pode se deparar. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês? Alguns princípios gerais, algumas regras gerais, algumas normas grandes para a gente poder ter quando for atender, quando for passar por esse tipo de situação. E aí, em cada situação, você profissional da saúde, eu sei que estou tratando com um público especializado, com pessoas que vivem essa rotina, então têm um conhecimento de causa muito melhor do que o meu, vão precisar utilizar desse seu bom senso para poder entender e tratar cada uma dessas situações. A primeira coisa, então, que eu gostaria de conversar com vocês nessa palestra é sobre qual o conceito de menor de idade. Estou falando aqui de atendimento ao menor desacompanhado na unidade básica de saúde. Quem é esse menor de idade? Qual é a pessoa que eu considero menor de idade? De acordo com a nossa legislação brasileira, toda pessoa menor de 18 anos é menor de idade. Olha o que diz lá o Código Civil no artigo 5º. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada para a prática de todos os atos da vida civil. Via de regra, nossa legislação, quando trata de menoridade, ela tem sempre sido focada em basicamente dois pontos: questões patrimoniais e questões criminais. Questões patrimoniais sobre fazer negócio jurídico, sobre poder trabalhar, sobre comprar e vender, sobre validade do comércio, do negócio que eu faço com essas pessoas. E com relação a questões criminais, se essa pessoa for maior de 18 anos, ela responde pelos crimes de uma determinada forma, se for menor de idade, responde por outra forma. Via de regra, essa nomeação e os efeitos da maioridade ou da menoridade são pensados pela lei, normalmente voltados para questões patrimoniais e criminais. Aqui nós vamos usar esse mesmo conceito, tentar trazer ele para uma questão social e para a questão médica do atendimento ao menor. A primeira pergunta que eu quero responder com vocês: devo atender ou não devo atender?
É natural ter essa dúvida. Por quê? Porque se eu estou tratando com um menor de idade, eu estou tratando com uma pessoa que, pela lei, ainda não é capaz de responder pelos seus próprios atos. Ainda não é totalmente responsável por si mesma. Então, eu devo atender essa pessoa? Eu posso passar um medicamento para essa pessoa? Posso passar uma orientação? Posso passar um tratamento? Posso recomendar um exame? Ou só devo fazer isso na presença do seu pai e do seu responsável? Essa é uma dúvida natural com esse menor de idade. Eu estou tratando aqui, gente, inicialmente, apenas do atendimento. Do primeiro atendimento, de receber essa pessoa e de conversar com essa pessoa. Mais à frente eu vou conversar com vocês também sobre como proceder durante esse entendimento, desse atendimento, o que falar, o que não falar. Mas a primeira questão, o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês, devo receber essa pessoa? Devo atendê-la? E a minha resposta para vocês é, como regra geral, sim. Você deve atender um menor de idade, mesmo que ele esteja desacompanhado do seu pai ou do seu responsável. Por que você deve atender? Por conta do que eu vou passar para vocês aqui agora, como eu disse anteriormente, alguns princípios gerais do direito. Primeira coisa que eu quero tratar com vocês é uma questão de dignidade da pessoa humana. A primeira pergunta que nós devemos responder: devo ou não devo atender? E a resposta, como regra geral, é sim, devemos atender essas pessoas. Por quê? Primeira questão primordial aqui, uma questão de dignidade da pessoa humana. Olha lá o que está escrito. O atendimento à saúde está ligado à ideia de dignidade da pessoa humana. O artigo 1º da Constituição, inciso 3, fala que a questão da dignidade é um direito fundamental, essencial, de toda e qualquer pessoa, independentemente da sua idade. E o atendimento à saúde, a recepção de um atendimento, de uma prestação de um serviço de saúde, está ligado à questão da dignidade da pessoa humana. Por isso, mesmo sendo menor de idade desacompanhado dos pais, ele deve ser atendido. Em segundo lugar, ele deve ser atendido porque o direito à saúde é um direito social de todo e qualquer cidadão brasileiro. Isso também está disposto lá na Constituição Federal, no seu artigo 6º. Eu trago aqui alguns elementos porque a Constituição Federal é a nossa norma maior. Todas as outras leis do nosso país, decretos, todos eles devem obedecer, estão debaixo, hierarquicamente, da Constituição Federal, e todos eles devem obedecer aos princípios da Constituição. Então a gente sempre começa um estudo jurídico a partir do que diz a Constituição Federal. E a Constituição Federal diz, lá no seu artigo 6º, que o direito à saúde é um direito social de todo e qualquer cidadão, incluindo, logicamente, os menores de idade. Portanto, também sob esse aspecto eu devo atender. E aí, sempre quando nós tratamos de menor de idade, devemos observar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma lei específica voltada para tratar desses temas, de um cuidado especial ao menor, que é tido como uma pessoa mais frágil, exatamente por ainda não ter o seu desenvolvimento intelectual completo, não estar totalmente capaz, ele necessita, de acordo com a nossa legislação, de um tratamento especial. Olha o que diz lá o Estatuto da Criança e do Adolescente no artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde e à alimentação. Então, o atendimento ao direito à saúde da criança é um direito especial e merece um atendimento com absoluta prioridade. Mas o artigo 4º ainda avança um pouquinho mais. Ele tem um parágrafo único que diz assim: a garantia de prioridade nesse atendimento compreende primazia em receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Portanto, quer eu olhe a Constituição Federal, quando eu falo de dignidade da pessoa humana, quando eu falo de direito à saúde, quer eu olhe o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu posso compreender que por essas normas eu devo sim atender ao menor de idade, ainda que desacompanhado de seus pais. E isso vale, pessoal, tanto para um atendimento de urgência e emergência, incluindo possíveis internações, quanto para consultas médicas simples ou pré-agendadas. Se a gente pensar no atendimento de urgência e emergência, é mais fácil concluir, não, eu devo atendê-lo, porque a vida dele, a saúde dele está em risco, é um atendimento pela sua própria natureza emergencial ou urgente, então eu não posso me negar de nenhuma forma. Mas se eu pensar numa consulta médica simples, numa consulta pré-agendada, algo que não envolva urgência e emergência, essa questão pode ficar um pouco mais em dúvida, um pouco mais tenebrosa. Mas a resposta aqui, como regra geral, é a mesma. Eu devo atender esse menor de idade, mesmo que esteja desacompanhado dos seus pais ou de seus responsáveis. E o segundo ponto que eu quero entrar com vocês: como atender esse menor? Eu posso tratar de N situações, posso tratar de repente, uma mãe que marcou uma consulta para o filho, mas por algum motivo ela não pôde ir e mandou esse filho menor.
eu posso estar tratando de uma situação de uma escola, uma diretora de escola, uma supervisora de escola, trazendo um menino que passou por uma determinada situação, não deu tempo de chamar os pais, ou por qualquer motivo ela não quis chamar os pais, trouxe essa criança direto para a unidade básica de saúde para atendimento. Como é que eu devo atender esse menor? Como é que eu devo me comportar com relação a esse menor? Primeira orientação que eu dou para vocês é no seguinte sentido. É recomendável que o profissional sempre esteja acompanhado de outro profissional dessa saúde no momento desse atendimento, a fim de evitar possíveis constrangimentos ou interpretações equivocadas dos fatos. Pessoal, nós nunca sabemos o que vai acontecer. Existem diferentes tipos de crianças. Nós não sabemos que tipo de criança ou adolescente está vindo, qual é a história pregressa desse adolescente, quais são as circunstâncias que estão envolvendo esse atendimento, se esse adolescente está constrangido por alguma situação, se esse adolescente tem um histórico de situações perigosas e, numa sala entre somente um profissional e uma criança, se sair dali alguma situação constrangedora, como, por exemplo, sendo claro, se essa criança disser que esse profissional o atendeu mal, que esse profissional foi ríspido, que esse profissional deu uma orientação errada, ou que esse profissional, de alguma forma, praticou uma conduta que pode ser interpretada como um abuso, se só tiver os dois ali dentro, é a palavra do menor contra a palavra do profissional. Então, a primeira recomendação, nunca atenda esse menor de idade sozinho. Na medida do possível, sempre atenda com outro profissional. Se você for um médico, atenda com outro médico, com um enfermeiro, com um assistente social. Sempre atenda com outra pessoa, exatamente para poder evitar qualquer tipo de má interpretação ou qualquer tipo de constrangimento futuro. Porque às vezes as situações acontecem, às vezes um questionamento, uma denúncia pode vir semanas, meses, anos depois. E aí, para se lembrar do que foi dito, do que não foi dito, é uma situação muito constrangedora. Então, orientação de advogado para vocês, para alguém não chegar para vocês acusar e você tiver depois que procurar um advogado para se defender de um processo. Sempre atenda acompanhado de um outro profissional para a sua própria segurança. E até para poder deixar também para a segurança do menor e deixar esse menor mais tranquilo com relação a esse acompanhamento. Segunda coisa, é sempre importante esclarecer para esse menor os procedimentos que estão sendo realizados e a finalidade de cada tratamento. Se já é importante fazer isso para qualquer paciente, para um paciente adulto, ainda mais importante e ainda mais necessário fazer isso para um menor de idade. Explicar com palavras simples, explicar de modo muito claro todas as orientações que estão sendo passadas para esse menor, de preferência colocar isso por escrito na mão dele, para que também não possa haver nenhum tipo de má interpretação ou nenhum tipo de má compreensão. Se a gente sabe que o estatuto da criança existe porque entende que o menor é uma parte mais frágil e que precisa de uma proteção especial, da mesma forma o profissional da saúde que está atendendo precisa de uma atenção especial para esse menor. Ele está lidando com um público especial. Especial, no primeiro momento, porque a lei considera ele um público especial, um público mais frágil, um público que demanda um cuidado mais específico. E, em segundo lugar, porque de fato você pode estar tratando com uma criança ou com um adolescente, que ainda não tem a total compreensão sobre os fatos. Por isso é muito importante ser sempre muito claro, sempre muito enfático no atendimento desse menor. E aí, terceiro ponto importante, sempre deixar claro para esse menor de que é melhor que a família esteja presente para acompanhá-lo, para que haja um envolvimento de todos no tratamento. Como eu falei, são diferentes circunstâncias que podem levar esse menor, naquele momento, a estar sozinho. Ou porque a mãe e o pai estão trabalhando e não conseguem deixar o trabalho, ou por algum motivo porque não querem acompanhar aquele menor, ou ele veio diretamente da escola, ou ele veio escondido dos pais porque quer tratar uma situação constrangedora que ele não quer contar. Independentemente disso, é muito importante que nessa abordagem se deixe claro para o menor de que é sempre bom, é sempre salutar, é sempre importante que a família esteja acompanhando ele tanto nesse atendimento, quanto acompanhando ele nesse tratamento que ele precisa, nessa busca desse tratamento de saúde que ele veio na unidade básica de saúde. Por quê? Porque o ideal é que esse menor não estivesse lá. É sempre uma preocupação ter esse menor desacompanhado. Por quê? Porque não sabemos o que ele pretende, não sabemos se ele está escondendo alguma coisa dos pais, não sabemos se os seus pais são parte do problema. A gente não sabe o que está acontecendo. Mas, de um modo geral, é importante orientar esse menor de que, sempre que possível, é importante que a família dele esteja presente. Porque a gente parte do princípio de que a família é o suporte. A família é a segurança desse menor. E é importante que a família esteja ciente do que está acontecendo com ele para poder auxiliá-lo nesse tratamento e durante todo esse procedimento. Então, é aconselhável que você oriente o menor
a compartilhar esse problema, essa situação com a família e, na medida do possível, aconselhe ele a compartilhar essas coisas com a família e trazer a família para esse atendimento. O segundo ponto muito importante é falar sobre o sigilo profissional. E aí, antes de entrar no sigilo, a gente precisa entrar na seguinte questão. Como eu falei para vocês no começo, a maioridade hoje é com 18 anos. Não conheço que todo o nosso público, mas talvez algum de vocês ainda tenham em mente uma ideia que era vigente até algum tempo atrás, de que a maioridade era a partir dos 21. Durante muitos anos, de fato, a nossa legislação previa que a maioridade era a partir dos 21. Mas agora, com o nosso atual Código Civil, a maioridade é a partir dos 18 anos. Mas ainda existe uma questão especial, que é o adolescente a partir de 16 anos. Por que eu falo que isso é uma questão especial? Vamos dar uma olhada no que diz a nossa lei. Primeiro, o Código Civil fala que são absolutamente incapazes os menores de 16 anos. E ele fala que são incapazes relativamente, artigo 4º, inciso 1, os maiores de 16. O que eu estou querendo dizer? Se por um lado a nossa legislação fala que menor de idade é todo mundo que tem menos de 18 anos, por outro lado a legislação também dá um tratamento especial para quem tem entre 16 e 18 anos. Todo mundo menor de 18 anos é incapaz. Mas se você estiver entre os 16 e os 18, a legislação diz que você é relativamente incapaz para certos atos. Como eu falei antes, a legislação, quando cria esses conceitos inicialmente, ela está pensando só em direito civil, em patrimônio e também em alguns viés criminais. Mas essa conceituação é importante para a gente e eu vou explicar mais para frente. Mas, em primeiro lugar, o Código Civil já traz uma certa diferenciação do menor entre 16 e 18 anos. Ele é ainda menor de idade, 16 e 18 ele é menor, mas ele não é totalmente incapaz. A lei, o nosso Código Civil diz que ele é relativamente incapaz. Existe também um outro conceito semelhante dentro do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha o que ele fala no artigo 83. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais. Ou seja, o maior de 16 anos, mesmo sendo ainda menor de idade, mas se ele está no período entre 16 e 18, ele já pode, por exemplo, viajar sozinho sem os pais. Então, o Código Civil, assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente, faz uma diferenciação, tem um tratamento especial dentro desse grupo de menor de 18 anos, que são todos menores de idade, tem esse grupo entre 16 e 18 que tem um tratamento especial. Por que eu estou dizendo isso? E aqui vamos entrar na questão do sigilo profissional. Olha só o que vai dizer o Código de Ética Médica com relação ao atendimento pelo profissional por parte da criança ou adolescente. O Código de Ética Médica tem um capítulo que fala das vedações. Olha o que diz lá no artigo 74. É vedado ao médico revelar sigilo profissional relacionado a paciente, criança ou adolescente, desde que esses tenham capacidade de discernimento, inclusive a seus pais ou representantes legais, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente. Ou seja, nós já estudamos aqui, em outras web palestras anteriores, sobre sigilo médico. Nós estudamos que, via de regra, o tratamento a relação entre médico e paciente é uma relação sigilosa. E o médico não pode revelar esses dados a nenhuma pessoa que não seja o próprio paciente, a não ser que o próprio paciente autorize. E aqui o artigo 74 está me dizendo que esse sigilo médico vale, inclusive, se o paciente for um menor de idade. Ele está dizendo aqui, se você é médico, enfermeiro, assistente social, atender o menor de idade, essa relação é relação protegida pelo sigilo, mesmo se esse paciente for menor de idade. Ou seja, se eu estou atendendo uma criança ou um adolescente e ela está me confidenciando algumas situações, tudo que ela me falar é sigilo profissional e eu não tenho, por lei, o direito de contar isso nem para os pais ou responsáveis dessa criança. É isso que o artigo 74 está me dizendo. Só que o artigo 74 faz uma ressalva. Esse sigilo existe, ou seja, eu tenho obrigação de guardar o sigilo, mesmo se eu estou atendendo um menor de idade, desde que esse menor tenha capacidade de discernimento. Aí eu pergunto para vocês, o que é um menor ter capacidade de discernimento? Isso não está escrito em lugar nenhum. O Código Civil não diz exatamente o que é uma capacidade de discernimento, especificamente com relação a isso. O Estatuto da Criança e Adolescente não me diz exatamente o que é a capacidade de discernimento, e nem o Código de Ética Médica vai me dizer o que é um menor com capacidade de discernimento. Isso é o que a gente chama de um conceito jurídico aberto, um conceito subjetivo. Quem é que vai dizer se esse menor tem ou não capacidade de discernimento? Vai ter que ser o próprio médico no momento do atendimento.
Mas eu tenho, Mário, você me pergunta algum parâmetro para isso? Posso ter um parâmetro. Qual o parâmetro? Esse que eu acabei de falar com vocês sobre o Código Civil e o ECA com relação ao menor entre 16 e 18 anos. A lei não está dizendo isso especificamente, diretamente, mas por esses dispositivos que eu acabei de ler com vocês, eu posso entender que se ele é menor de idade, mas ele tem mais de 16 anos, ou seja, entre 16 e 18, é razoável que eu entenda que este menor tem capacidade de discernimento. Portanto, é razoável que, ao atender um adolescente entre 16 e 18 anos de idade, eu possa considerá-lo como tendo capacidade de discernimento e qualquer coisa que ele me confidencie, enquanto médico, enfermeiro, assistente social, eu tenho o dever legal de guardar sigilo e se ele me disser que ele não quer que os pais dele saibam, eu também não tenho o direito de contar para os pais dele. É claro que em algumas situações podem ser coisas muito simples, mas em algumas situações podem ser coisas muito constrangedoras, muito íntimas desse menor. Às vezes coisas relacionadas ao uso de entorpecentes, às vezes coisas relacionadas à relação sexual, coisas que às vezes o menor está vindo sem o acompanhamento dos pais, exatamente porque ele tem vergonha de contar aos pais sobre uma determinada situação pela qual ele passou. E ele está buscando ali o atendimento médico. Essas situações são muito difíceis. É difícil eu pensar aqui em todas as possíveis situações para as quais você, profissional de saúde, pode passar ou receber esse menor. E como eu falei, não existe uma lei específica ou direta apontando todas as situações. Mas, uma vez que eu tenho um Código Civil dizendo que o menor de 16 a 18 é relativamente incapaz, uma vez que eu tenho o Estatuto da Criança e do Adolescente me dizendo que existe uma diferenciação e que o menor entre 16 e 18 já tem capacidade para certas coisas, quando eu leio esse artigo 74, que ele fala de menor que tenha capacidade de discernimento, eu posso usar essas outras leis como um parâmetro para poder interpretar o artigo 74. Então, isso que eu estou fazendo. Eu estou interpretando esse menor com capacidade de discernimento. Como é que eu interpreto isso? Eu estou usando o Código Civil, estou usando o Estatuto da Criança e do Adolescente para interpretar esse conceito de com capacidade de discernimento e para poder dizer que, como regra geral, é válido, é razoável que eu entenda que o menor entre 16 e 18 anos já tem capacidade de discernimento. Assim como eu posso entender que o menor, que ele é menor de 16 anos, é difícil considerá-lo como capacidade de discernimento. E também é razoável entender que, se ele tem menos de 16, eu tenho a obrigação legal de compartilhar as informações que ele me traz com o pai no momento adequado, claro, sem prejudicá-lo, sem torná-lo vulnerável com relação a essa situação. E aí eu queria compartilhar com vocês um conceito muito interessante que eu encontrei num parecer dado pelo setor jurídico do Conselho Regional de Medicina da Bahia. Olha só o que eles dizem. O princípio da confidencialidade é relativo ao nível de maturidade, autonomia e risco do adolescente. E estes aspectos devem ser avaliados em conjunto com o paciente. Tanto a adesão inquestionável à confidencialidade, como a ausência total da mesma, são indesejáveis para a prática da lei. É um conceito interessante, por isso eu estou trazendo aqui para vocês, e é mais ou menos o que eu estou dizendo aqui para vocês. Olha, eu não posso dizer que toda a informação, todo o conceito é sempre confidencial, como se fosse para um maior de idade. E nem posso dizer que nenhuma das informações são confidenciais, que tudo tem que ser revelado. Eu, no caso vocês, profissionais da saúde, vão precisar ter o bom senso e a sensibilidade de analisar se essa informação deve ou não ser mantida de acordo com grau de maturidade, autonomia e risco para a saúde e para a vida do próprio adolescente. E esses aspectos têm que ser avaliados por vocês profissionais no momento do atendimento. Mais uma razão pela qual eu disse no começo que o ideal é que você nunca avalie sozinho. Sempre esteve com um colega ao seu lado, porque aí, como diz o ditado popular, duas cabeças pensam melhor do que uma. E vocês podem se ajudar uns aos outros a avaliar se de fato as informações que estão sendo passadas por esse menor devem ou não ser mantidas em sigilo. E avançando um pouco agora. Uma situação, por exemplo, se um menor vai conversar com vocês, quer fazer uma consulta médica sobre relações sexuais ou sobre métodos anticoncepcionais. Temos aqui um conflito. Direito à informação do menor ou incentivo desse menor ao sexo. Suponha que você, profissional, médico, enfermeiro, atenda esse menor sem o seu consentimento. Aí você corre um duplo risco. Se você decidir não atender esse menor, você corre o risco dos pais reclamarem e quererem te processar porque você não atendeu o filho deles. Se você atende esse menor sem acompanhamento, você também, teoricamente, corre o risco dos pais desse menor reclamarem com você e te processarem porque você atendeu eles. Se você atender e
e não contar para os pais podem vir para você e reclamar porque você não contou. Se você atender e contar, por exemplo, nesse caso aqui, quando o filho quer saber sobre consulta, sobre relações sexuais, sobre métodos concepcionais, e você dá orientação, corre o risco do pai reclamar com você e dizer que você está incentivando o filho dele a fazer sexo. E por ele ser um menor de idade, o pai achar que isso é absurdo ou errado. Ou seja, são situações que parece que qualquer decisão que você toma, você está errado. Qualquer coisa que você faça pode ser juridicamente questionável. De fato, pode. Não tem como impedir um pai ou uma mãe de fazer uma reclamação por você no meio do seu setor de trabalho, na sua unidade básica de saúde, para a sua chefia hierárquica, ou impedir desse pai ou mãe de entrar com um processo contra você. Não tem como impedir. O que a gente pode passar para vocês aqui, e é o objetivo dessa nossa palestra, passar direcionamentos sobre qual a melhor forma, pensando sempre em primeiro lugar no bem-estar desse menor, na preservação da saúde, da integridade física desse menor, e ao mesmo tempo pensar na segurança dele em relação aos pais, que ainda têm o poder familiar e que devem ter consciência do que está passando com seus filhos. Então, por exemplo, num atendimento desse, você pode ter um aparente conflito. Eu privilegio o direito à informação ou estou, por outro lado, sendo interpretado como estou incentivando meu filho a fazer sexo devidamente? É uma situação complicada. Uma outra situação que também pode gerar um possível conflito nesse atendimento consulta sobre o uso de drogas. Um menor de idade vem até vocês e quer ter dúvidas sobre consumo de drogas ou fala que está consumindo drogas ou que já consumiu e quer uma orientação sobre o que fazer para não, diz que quer continuar consumindo as drogas, mas quer saber como fazer isso de maneira menos arriscada, ou diz que já consumiu, mas quer parar de consumir. E você atende esse menor. O que você faz? Você conversa com os pais dele sobre essa situação ou você mantém o sigilo e guarda o sigilo e não fala nada para os pais? Nós temos aqui, aparentemente, dois conflitos de norma. O primeiro, a preservação da intimidade desse menor de idade que está ali confidencializando algo para você, enquanto profissional de saúde. Por outro lado, você pode entender que não compartilhar essa informação com os pais pode deixar esse menor vulnerável e que os pais precisam ter conhecimento do que está acontecendo com esse menor. Você atende esse menor. O que fazer? Manter o sigilo ou não manter o sigilo? Não existe uma resposta pronta para isso. Não dá para poder dizer para vocês, nas situações A, B e C, sempre mantenham o sigilo. Nas situações D, E e F, não guardem o sigilo e sempre comuniquem aos pais. Não existe uma resposta certa. Isso vai depender muito, como eu falei, da sensibilidade de vocês e de analisar, como nós vimos aqui naquele parecer ali do Conselho Regional da Bahia, analisar o grau de maturidade, o grau de dependência e o grau de risco desse menor. E avaliar se essa informação deve ser mantida sob sigilo para esse menor ou se essa informação deve ser repassada para os pais. E um parâmetro que nós podemos usar, como eu falei para vocês, se ele é o menor entre 16 e 18 anos, normalmente, via de regra, eu posso entender que ele já tem maturidade. Isso vocês sabem, é verdade que eu posso encontrar aqui um menor de idade de 15 anos que já tem uma cabeça extremamente madura. Já sabe o que faz, já sabe o que não faz e já é uma pessoa perfeitamente capaz. Às vezes eu posso encontrar um menor de 17 anos extremamente infantil, que você vê na cara dele, você percebe durante o atendimento que ele é muito infantil, que ele não tem a menor capacidade de discernimento para entender a seriedade das coisas que ele está fazendo. Então, essa regra de 16 ou 18 não é uma regra limite, uma regra estanque. É um parâmetro. Um parâmetro que pode nos dar alguma margem de segurança. Mas, mesmo assim, eu posso encontrar pessoas menores de 16 que eu percebo que são maduras ou pessoas maiores de 16 que ainda percebo que são muito infantis e muito imaturas. E isso vai depender muito do momento, do atendimento, do grau de sensibilidade de vocês profissionais quando estiverem tratando com esse menor. E também do grau das situações que estão sendo tratadas. E aí um terceiro ponto muito importante que eu quero tratar com vocês. Após o atendimento. Atendi esse menor, tomei uma decisão do que fazer ou do que não fazer, passei as orientações para ele e esse menor saiu do meu consultório, saiu da unidade básica de saúde. O que eu devo fazer após esse atendimento? Também tem uma regra geral e uma exceção. Qual é o ideal? Recomenda-se, como regra, informar os pais ou responsáveis o quanto antes e, se não for possível, dependendo da gravidade da situação, informar ao Conselho Tutelar. Por quê? Olha o que diz o artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra a criança ou adolescente são
obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Portanto, por mais que a situação às vezes seja constrangedora, por mais que isso afete a intimidade do menor, se você, ao atender, perceber que estamos tratando de um caso de castigo físico, pode ser dos pais, pode ser de alguma situação da escola, mas percebe que é um caso de castigo físico, tratamento cruel, degradante, maus tratos contra a criança, por exemplo, você percebe que essa criança tem sinais de abuso sexual, de abuso físico, de qualquer outro tipo de abuso, é dever do profissional da saúde, de acordo com o artigo 13 aqui do ECA, informar, após esse atendimento, comunicar ao Conselho Tutelar da respectiva comunidade e adotar outras providências legais. Que outras providências? Por exemplo, se for uma situação que está acontecendo na escola, é importante comunicar aos pais. Se existe uma suspeita de que esses abusos podem ter vindo de dentro dos próprios pais, comunicar ao Conselho Tutelar e comunicar de repente ao Ministério Público ou comunicar à escola do que está acontecendo. Se percebe que isso foi uma briga de escola, comunicar à direção da escola, comunicar à secretaria estadual ou municipal de educação sobre o que está acontecendo, comunicar às autoridades envolvidas sobre aquele aspecto. Isso é sempre muito importante. Claro, ponderando com o que dissemos aqui com relação ao sigilo. Se não estamos tratando de maus tratos, não estamos tratando de nenhum castigo físico, nenhum sofrimento à criança, estamos tratando de outras situações que também envolvem a intimidade dela, mas que não tem aparentemente nenhum crime ou maus tratos, a gente tem que ponderar com relação àquela questão do sigilo, que em alguns casos vai ser mais razoável guardar o sigilo e não compartilhar aquilo com os pais ou responsáveis. Mas, após esse atendimento, se eu estou tratando de uma dessas situações, para a segurança sua como profissional, para que você não seja questionado, para que você não seja acusado de omissão com relação a um possível crime, é recomendável, é seu dever comunicar ao Conselho Tutelar e às autoridades, como o Ministério Público ou o órgão respectivo do governo, sobre o que está acontecendo com esse menor, porque esse menor está sendo vítima desses maus tratos. Apesar de existir pouca legislação sobre respeito, existe um parecer do Conselho Federal de Medicina que dá algumas diretrizes para a gente. É o parecer número 25 de 2013. É um parecer antigo. Ele não vai esgotar o assunto, mas ele vai dar para a gente alguns direcionamentos dentro disso que nós estamos tratando. Olha o que diz o Conselho Federal de Medicina sobre o caso. Primeiro, em caso de urgência ou emergência, o atendimento deve ser realizado cuidando-se para garantir a maior segurança possível ao paciente. E após essa etapa, comunica-se com os responsáveis o mais rápido possível. Uma situação simples. Urgência ou emergência, logicamente a gente não vai deixar de atender. Não atenderia não deixaria de atender o maior de idade, também não vou deixar de atender o menor de idade. Atende esse menor e, naturalmente, na medida do possível, comunica aos pais ou responsáveis sobre essa situação, porque os pais precisam ser comunicados o que está acontecendo. Item 2. Em pacientes pré-adolescentes, mas em condições de comparecimento espontâneo ao serviço, o atendimento poderá ser efetuado e, simultaneamente, estabelecido contato com os responsáveis. Aquilo que nós tratamos. Não é situação de urgência ou emergência. É um atendimento de rotina, uma consulta pré-agendada ou simplesmente uma consulta na hora, mas que não envolve nenhuma urgência ou emergência. Devo atender o menor? O que o CFM está dizendo? Deve atender. Atende esse menor e, simultaneamente, na medida do possível, comunica aos pais e responsáveis. Lembrando de todas aquelas diretrizes que nós demos. Então, quer seja urgência ou emergência, quer seja o atendimento simples de rotina, a orientação é para que vocês atendam ao menor de idade, mesmo desacompanhado dos seus pais. Item 3. Com relação aos pacientes adolescentes, há o consenso internacional, reconhecido pela lei brasileira, de que entre 12 e 18 anos, ou seja, estou falando nem de 16 e 18, aqui já baixou um pouco o crivo, entre 12 e 18 anos já tem sua privacidade garantida, principalmente se com mais de 14 anos e 11 meses, considerados maduros quanto ao atendimento e cumprimento às orientações recebidas. Lembra aquilo que nós vimos lá no artigo 74 do Código de Ética Médica? Que deve haver o sigilo para os adolescentes, criança e adolescente, desde que ele já tenha uma maturidade e uma capacidade de discernimento. Nós vimos lá que pela lei civil eu posso adotar como parâmetro entre 16 e 18 anos, porque o próprio Código Civil e ECA já diz que eles são relativamente incapazes, então já tem um certo grau de maturidade. O Conselho Federal de Medicina aqui está dizendo mais, ele está dizendo que a partir dos 12 já é razoável considerar que ele tem um certo grau de maturidade. Principalmente quando ele fala aqui, se for mais de 14 anos e 11 meses. Ou seja, é um novo parâmetro, mais um parâmetro para vocês, que crianças a partir de 12 anos ou
principalmente a partir de 14 anos, hoje em dia, normalmente, não é regra, não é sempre, mas normalmente já tem um certo nível de compreensão de maturidade para poder entender sobre certos aspectos do seu tratamento, o que significa que, sobre esses certos aspectos, é razoável que o profissional da saúde mantenha o sigilo e não conte nem para os seus pais ou responsáveis sobre aqueles assuntos que estão sendo tratados ali dentro daquele atendimento. E aí, por fim, no item 4, na faixa de 12 a 14 anos, o atendimento pode ser efetuado devendo, se necessário, comunicar aos responsáveis. Ou seja, mesmo a partir de 12 anos de idade, pode atender um menor desacompanhado, uma criança de 12 anos de idade, se for uma questão simples e, se necessário, e aí isso vai depender dessa avaliação, comunicar aos pais ou responsáveis. E aí esse parecer conclui com o seguinte: o conceito de adolescente maduro, entretanto, pode, de acordo com a avaliação do profissional, não se restringir somente à faixa etária, posto que no dinamismo que caracteriza esta fase do desenvolvimento, a maturação pode sofrer variação decorrente de influências socioambientais e pessoais. O que ele está dizendo? Gente, olha, via de regra é entre 12 e 14, mas na prática pode não ser nada disso. Na prática, uma criança de 12 anos pode ser muito madura, e na prática, uma criança de 16, um adolescente de 17 anos pode ser extremamente imaturo. Então, o que o CFM está dizendo aqui, que é exatamente o que eu estou passando a orientação para vocês? Isso são diretrizes gerais. Isso não é uma regra estanque, isso não é uma lei rígida. Isso são parâmetros para você adotar. Mas as circunstâncias do caso concreto, isso coloca sobre você, profissional, uma responsabilidade de analisar, no caso concreto, o grau de maturidade desse menor. A idade é um parâmetro, uma regra, mas na prática, a sua avaliação pessoal e o contato pessoal com esse menor vai dizer se ele de fato tem ou não a maturidade necessária. Concluindo, então, o que a gente pode dizer de tudo isso que a gente viu? Primeira coisa, não existe na legislação brasileira nada específico sobre o assunto. É necessário observar os princípios da proteção integral aos interesses do menor e essas regras gerais que nós estamos dizendo. Como regra, a recomendação é do atendimento ao menor de idade, mesmo que esteja desacompanhado de seus pais ou responsáveis, porque, como nós vimos, por questões de dignidade da pessoa humana, por questões de direito à saúde e de proteção ao menor. E nunca se deve recusar um atendimento de urgência ou emergência, independentemente da idade. Como regra geral, se tiver entre 16 e 18 anos, normalmente o menor já terá maturidade suficiente para fazer suas escolhas e, se desejar, pode requerer o sigilo daquelas informações que ele está tratando com o médico, com o enfermeiro ou com o assistente social. Na sequência, atendimentos, exames e orientações sobre sexo e drogas devem ser dadas sempre com muita cautela, com muito cuidado e sempre incentivando o menor a compartilhar essas informações com seus pais ou responsáveis para que esse assunto possa ser tratado em família, para que o problema possa ser tratado em família, para que a família dê apoio e suporte a esse menor na resolução desse problema e na manutenção desse tratamento. E recomenda-se sempre que esse profissional seja acompanhado de outro profissional da saúde durante esse atendimento, a fim de evitar qualquer tipo de constrangimento ou de interpretações equivocadas. Na dúvida, acione o Conselho Tutelar ou o Ministério Público, que são as instituições responsáveis por resguardar os interesses do menor. Como nós falamos, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz lá no artigo 13 de que, se existem sinais suspeitas de maus tratos, de abuso, castigo físico, é dever do profissional informar ao Conselho Tutelar. E sempre que você passa por uma situação e você ficou na dúvida se o problema é familiar, não é da escola, está com receio, não sabe como agir, para a sua segurança, comunica ao Conselho Tutelar e comunica ao Ministério Público, porque essas entidades são as entidades que têm o dever legal de proteger os interesses do menor. Então, essas entidades têm consciência da necessidade de guardar sigilo com relação às informações. Sempre, via de regra, quando se trata de questões de menor de idade, são questões que sempre são tratadas com sigilo, com devido cuidado para a proteção do menor. Então, se você ficou na dúvida, essas são as entidades responsáveis dentro do Brasil, as entidades governamentais, por tratar e cuidar dos interesses dele. Então, tem uma dúvida, está com uma situação que pode caracterizar, notifica o Conselho Tutelar e notifica o Ministério Público para que você possa se resguardar, para que você possa ter a segurança de dizer que adotou todas as medidas necessárias, tudo aquilo que estava ao seu alcance e que era sua obrigação para proteger
esse menor de idade. Gente, é isso que eu queria tratar com vocês. Eu queria deixar aqui já os meus contatos, meu telefone, meu e-mail, se vocês quiserem, minhas redes sociais, se vocês quiserem buscar mais informações sobre isso ou sobre os temas, vocês fiquem à vontade.